Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 1º de abril, é aniversário das cidades de Arealva, aqui em São Paulo, Fátima, na Bahia, e São Lourenço, em Minas Gerais. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. E olha só que coincidência, hoje é o dia da mentira e é o dia do político. Bom dia, Amanda, não sei. Mentira, né? Não acredito nisso. Dia da mentira juro. E dia do... Tá na lista aqui, eu recebi. Mas é verdade ou é mentira? É verdade. Ai, fiquei um pouco eu não sei confusa. não sei quem ocupou esse 1º de abril primeiro, se foi a mentira ou se foi o político, mas... Bom dia, Silvio. Bom dia, eu tô infeliz rindo já. coincidência. Que coincidência. É, uma coincidência e tanto. Olha, Rodrigo Constantino está curtindo uma folguinha ainda com a família, ele volta na segunda-feira. E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às pautas de hoje. Pauta número 1. Política e economia, o que as decisões recentes do STF, as mudanças no Ministério e as pressões do Centrão podem representar no processo de retomada do crescimento do país. A gente vai conversar com o economista Alan Gani, que já está aí na tela com a gente. Daqui a pouquinho a nossa conversa. Alan, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Muito obrigado. Pauta número 2, empresários querem permissão para comprar vacinas contra a Covid. O que diz hoje a lei sobre isso? Qual pode ser o papel das empresas privadas na imunização dos brasileiros? A gente vai conversar com o empresário Carlos Wizard. Daqui a pouquinho começa a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Olá para você aí de casa. Quinta-feira é dia de sorteio de notebook no programa Tarde é Sua. E aquele curso online que você tanto quer fazer vai ficar bem mais fácil, com uma máquina nova chegando aí na sua casa, hein? Que beleza, hein? Com o notebook a vida fica mais fácil, você não precisa ficar preso em uma cadeira como antigamente, né? Agora você pode levar a sua máquina para onde quiser e na hora que quiser. E olha só, dá até para fazer uma renda extra com um notebook desses, hein, Ale? Sem dúvida, Maurício. Boletos pagos e paz no coração, mas tem mais, muito mais. Aqui a gente também entrega carro todo domingo no programa Encrenca. Vão sair vários quiz até o sorteio final de uma super Mercedes de quase 200 mil reais. Ei, beleza, hein? Dentro de uma Mercedes dessa, olha só, hein? A gente fica patrão, fala a verdade. O pai fica online de notebook e carro novo, então você aí não perca a chance de ganhar vários prêmios. E assine logo o Rede TV Plus. Valeu, gente, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h50, horário de Brasília. Vamos à pauta número 1, né? Vamos falar de política, de economia com o economista Alan Gani. Alan, agradeço mais uma vez pela sua participação. Bom, tivemos nas últimas semanas o STF anulando processos contra o Lula, né? Aprovando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Tivemos mudanças no ministério do presidente Bolsonaro. Tivemos discursos estranhos, né, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, o Centrão meio que invadindo o ministério, né, todo mundo falando aí, a imprensa, grande parte da imprensa falando do golpe, finalmente, depois de 2 anos, parece que vem aí o golpe, o autogolpe, né, do presidente Bolsonaro contra o próprio governo, né? De que maneira a gente olha para isso tudo, né, e entende o que está acontecendo no Brasil, política, economia, como é que tudo está misturado nesse caldeirão, Alan? Legal, Lacombe. Eu acho que a gente tem que separar, né, o que é ruído daquilo que é relevante. Eu acredito que essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão
a oposição, leia-se a esquerda, né, sentiu o golpe, né, porque a partir desse momento houve um entendimento de que reformas importantes poderão passar. É claro que essas reformas, elas terão um custo, né, quer dizer, é uma aprovação dura, é uma aprovação difícil, mas o presidente Jair Bolsonaro entendeu o jogo da governabilidade e aí se aproxima do centrão. A popularidade dele, né, ele já tem aqueles 20%, 30% aí cativos, né, e aí, destravando a economia, passando a pandemia, ele pode se fortalecer bastante. Então, eu vejo, né, tudo isso dentro de um mesmo jogo, onde há uma tentativa, e aí ficou muito claro por setores da imprensa, em tentar desgastá-lo, dizendo de volta da ditadura militar, em reportagens factuais dizendo em milícia dentro do governo, quer dizer, um descolamento completo ali da realidade, né? Evidentemente que o Lula também, com essa decisão, ao meu ver, absurda do Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser um player importante. Eu acredito aí que o cenário de 2022 vai ficar entre Lula e Bolsonaro polarizado novamente. A favor do Bolsonaro tem a máquina do governo, possíveis aprovações de medidas econômicas e o centrão também, por enquanto. Oi, Alan, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Opinião no Ar. Eu enxergo um pouco diferente de você. Eu vejo que os índices de popularidade do presidente Bolsonaro, segundo todas as pesquisas, Datafolha, Exame junto com Ideia Big Data, XP e PESP, vem caindo, né? A porcentagem de ruim e péssimo vem crescendo bastante de dezembro para cá e ele está com uma aparente posição de isolamento e fragilidade. Parece que o centrão vem pegando leme. Agora, eu gostaria de mencionar um artigo que foi publicado hoje no site da Veja, do general Rego Barros, que, como todos sabem, foi porta-voz do governo Bolsonaro e é general das Forças Armadas, ou seja, ele teve muita proximidade, trabalhou no coração do governo, muito próximo ao presidente, e ele diz o seguinte: seu aparente desejo de transformar essa centenária instituição, né, as Forças Armadas, detentora dos mais índices de confiabilidade, em uma estrutura de apoio político, afronta tudo que defendem as Forças Armadas em sua atitude profissional. Então, ele fala aqui claramente da tentativa de politização e de interferência. Isso pegou muito mal na demissão do Fernando Azevedo e Silva, do Ministério da Defesa e também dos comandantes das 3 forças. Você não acha? Olha, Amanda, bom dia. Pelo que eu apurei, até apurei com uma fonte do Centrão, né, uma fonte importante, essa troca ministerial, eu vejo como, e essa fonte também me disse, algo como normal, né? Quer dizer, é que por ter sido no governo Bolsonaro, gerou toda essa crise, né? Eu não sei o que outros militares estão falando disso, mas, assim, de concreto, eu nunca vi uma afronta do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, ele sempre acatou todas as decisões. Então, eu acho que isso é muito mais uma narrativa do que algo real. Quanto à popularidade, eu concordo que, né, os institutos vêm mostrando isso, mas ele tem ali uns 20%, 30%, mais ou menos, cativos e que já seriam suficientes para levá-lo para o segundo turno. E aí o meu ponto é que essa popularidade poderá crescer de acordo com reformas econômicas, né? Então, quer dizer, se a economia reagir até 2022, né, vacinação ser um sucesso, a economia reage, evidentemente que o eleitor ele vai fazer essa associação ao Jair Bolsonaro. E é aquele eleitor que eu estou falando que não é muito politizado, não é nem esquerda, nem direita, ele vai para onde a situação está melhor, que ele é capaz de votar no Lula, e votava lá no Lula em 2003, enfim, e estava contente com aquela situação, 2002, desculpa, e estava contente com aquela situação e votaria no Jair Bolsonaro. É aquele eleitor que não é muito ideológico, né?
Eu não gosto muito de antecipar essas discussões. Obviamente que a gente não pode escapar muito disso, mas eu não gosto muito de antecipar as discussões sobre eleições do ano que vem. A gente tem muita coisa para fazer ainda. E a questão do presidente Bolsonaro na mudança ministerial é mais ou menos como a gente teve na época da nomeação da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, né? Todo mundo enxerga um crime em algo que é, por enquanto, uma prerrogativa presidencial, né? A gente tem que ficar de olho. Eu confesso que a gente tem que ficar de olho. Mas, por enquanto, não vejo nada de errado em tudo que está sendo feito, né? Mas eu acho que é fato que houve uma insatisfação e descontentamento grande nas Forças Armadas, né? Isso, conversando com fontes e com generais, a gente percebe que houve, de fato, esse descontentamento, esse estranhamento nas Forças Armadas e que já acabou gerando uma crise militar interna e que não é comum. Foi uma situação absolutamente inédita na história da democracia desde a redemocratização. Você ter 3 comandantes dispostos a entregar o cargo e depois sendo antecipadamente demitidos pelo chefe. Mas daí a dizer que o presidente vai usar politicamente as Forças Armadas, acho que vai uma certa distância. Eu acho que a tensão e o tensionamento, né, esse esgarçamento, ele sempre acontece quando você tem troca ministerial. Uma pessoa está saindo, está sendo demitida, isso gera um clima naturalmente. O que ocorre é que tudo isso foi amplificado nas manchetes inclusive de festim, né, de uma imprensa que tem um verdadeiro fetiche pelo autogolpe, pela figura do presidente Jair Bolsonaro comandando tanques para dar um golpe no Brasil. Existe um verdadeiro fascínio por tudo isso. Lacombe, em relação à eleição, só destacar um ponto aqui que ontem também ganhou enorme destaque ali nas manchetes, o lançamento de uma carta contra os fascistas, assinada por 6 presidenciáveis. E só eles acham, eles e essa parte da imprensa que os dá enorme espaço, acha que eles são presidenciáveis, porque hoje no Brasil só tem 2 candidatos de fato. O presidente Jair Bolsonaro à reeleição e o outro, o ex-presidente Lula, por força de uma decisão do Supremo. Hoje nós só temos esses 2 candidatos. Mas aqui, Alain, boa tarde já quase. Eu queria puxar então o fio aí da sua área, que é a área da economia. Foi lançado uma nova rodada do auxílio emergencial, são 4 meses, 44 milhões de pessoas devem ser beneficiadas, num total de 40 bilhões de reais. É uma extensão daquilo que aconteceu no ano passado, com 294 bilhões de reais para 68 milhões de pessoas. E muita gente, é importante também a gente apontar que tudo isso está acontecendo, esse auxílio emergencial vem para socorrer as pessoas preocupadas com o bolso diante de um estrangulamento promovido por governadores e prefeitos na economia. Mas então, Alain, a minha pergunta é a seguinte: até onde você acha que esse auxílio emergencial pode ser estendido, pode ser esticado para depois, para além desses 4 meses? Evidentemente que tudo isso, uma nova linha de crédito, tem que passar pelo Congresso Nacional. Boa tarde, Silvio. Olha só, eu acho que não tem muito mais margem de manobra, não. Talvez ali mais uns 2, 3 meses e olhe lá, né? Por conta da situação fiscal do Brasil atualmente, né? A gente está numa aprovação agora do orçamento, uma aprovação muito dura, né? E o dinheiro está muito curto. E aí, quando o dinheiro fica curto, evidentemente que há tensões, né? Porque claro que os parlamentares eles querem maiores emendas, e aí porque estados e municípios estão em situação de pouco dinheiro, precisam resolver, e aí a gente chega nessa situação muito complicada. Então eu vejo que a saída para essa situação, o auxílio emergencial, veja, né? Ele vem ali de um orçamento do governo, né? Ele não gera riqueza por si só. Então, a saída para isso seria algum grau de abertura econômica, né? Enfim, obviamente com medidas preventivas, de restrição, etc., mas não esse fechamento completo, porque isso você não vai gerar riqueza, e aí você coloca em xeque esse auxílio emergencial. Eu acho que a sobrevida desse auxílio emergencial é coisa aí de 2 meses, né? Já contando esses 4 meses. Alain, vou voltar um pouquinho aqui às mudanças ministeriais, né? Bom, a gente conversou aqui, falou que grande parte da imprensa viu nisso, né? Finalmente o golpe tão esperado, há 2 anos esperado, o golpe do presidente Bolsonaro contra ele próprio. Mas o mercado financeiro aí, para entrar na sua área, o mercado financeiro aparentemente reagiu bem, né? Pelo que eu vi ontem, a Bolsa subiu, né? O dólar deu uma caída, né? Como é que a gente analisa e explica esse comportamento do mercado financeiro nesse momento?
Legal, Lacombe. Olha só, né? Eu costumo dizer que tem duas esferas ali que estão fora da bolha. É o povão que tem problema de verdade, vida real, né? E o mercado financeiro que quer ganhar dinheiro e aí ele tem que se preocupar com a realidade, com fatos e não com narrativas. E o mercado financeiro viu isso de uma maneira absolutamente normal. Para mim, isso é o maior indício de que não houve tentativa de golpe, de que não houve a maior crise militar, como eu li num jornal hoje, desde 1977. Quer dizer, se fosse isso, o mercado financeiro teria reagido muito mal. O mercado financeiro não tem lado, o mercado financeiro quer ganhar dinheiro, são investidores querendo ganhar dinheiro. E se eles entenderam que isso não vai afetar a economia, não vai afetar o ambiente político, que a demissão, né, pedido de demissão dos 3 comandantes é algo absolutamente normal, porque são cargos de confiança, então isso está dentro do jogo, é super normal, isso para mim é a maior prova de que esse risco não existe. Agora, o que está tirando o sono dos investidores do mercado financeiro, eu sei que eu conversei com alguns deles ontem, Alan Gani, é o orçamento, né? Você até tocou brevemente, eu queria que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência qual é o nó, o enrosco desse orçamento, porque a gente sabe que do jeito que ele foi aprovado, não cabe no teto de gastos, você tem despesas obrigatórias que estão subestimadas, isso pode levar a um shutdown do governo, os parlamentares aumentaram as emendas parlamentares às quais eles têm direito, então tem pelo menos 46 bilhões de reais em emendas previstas para esse ano, segundo contas da Instituição Fiscal Independente. Explica para a gente um pouco por que está tão enrolado e quais são as possíveis saídas para resolver essa questão, esse imbróglio. Perfeito, Amanda. Aí sim é um problema real, aí sim é um problema grave, né? A questão é que o dinheiro está curto, então o governo passou ali um orçamento e vamos lembrar, né, que o orçamento, basicamente, ele tem duas partes. A gente tem aquilo que a gente chama de despesas obrigatórias, né? E a gente tem as despesas discricionárias, né, que representam aí menos do que 10% do orçamento, onde o governo tem uma maior margem de manobra, né? E aí esse orçamento, né, houve ali uma mexida nas despesas obrigatórias, né, e que seria um orçamento bastante saudável, mas aí o Senado, principalmente o Senado, né, passou ali uma série de emendas inflando muito esse orçamento. E evidentemente que isso está fora da realidade econômica do país. Hoje mesmo, aliás, ontem, né, o relator da matéria, ele conseguiu cortar ali 10 bi, mas mesmo assim está muito fora. O que eu acho que é importante, né, no atual momento é ter um esforço conjunto aí do Congresso Nacional junto com o Poder Executivo, entendendo a situação do país e que, enfim, o dinheiro, o cobertor é curto, o recurso é escasso, o dinheiro é limitado e não dá para você ter um orçamento mirabolante porque simplesmente não dá para criar riqueza numa situação dessa. E isso sim é um risco para o mercado financeiro porque aumenta, enfim, incertezas em relação à dívida pública brasileira e aí sim o mercado acaba reagindo. Só um detalhe em relação a esse corte, né, o Alan, do senador Márcio Bittar, de 10 bilhões de reais, que é necessária a anuência dos parlamentares para que esse corte se concretize. E houve, inclusive, uma troca de farpas do atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes teme pela falta de quase 33 bilhões de reais insuficientes, segundo a análise da própria consultoria da Câmara dos Deputados, dinheiro, evidentemente, para pagar Previdência Social, seguro-desemprego, e isso poderia gerar um discurso nos adversários, na oposição, para um eventual pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por conta de irresponsabilidade fiscal. Esse é o temor do ministro Paulo Guedes e a gente espera que isso não se concretize. Ô Alan, eu queria tocar contigo aqui numa notícia que também me chama a atenção no dia de hoje. A produção industrial caiu 0,7% depois de meses de alta, né? Esse dado é um dado de fevereiro, 9 meses de alta, contrariando inclusive previsões de analistas. Era um setor,
indústria que vinha mostrando alguma força diante de toda essa crise econômica. Quem puxou, por exemplo, essa queda é o setor automotivo. Algumas montadoras, inclusive, pararam por falta de matéria-prima, por falta de insumos e, evidentemente, por conta do cenário industrial. Eu queria a sua avaliação sobre esse setor que é um dos motores da nossa economia. Perfeito, Silvio, né? Quer dizer, a atividade econômica ali, ela vinha até o indicador de PIB do Banco Central, vinha mostrando uma força grande, principalmente puxado pela indústria, como você colocou, e aí agora sai esse dado, né? Surpreendendo o mercado, fora do consenso, enfim, mostrando esse arrefecimento aí da atividade industrial, que para mim, Silvio, já é efeito, claro, aí das medidas de lockdown, né, ou de super restrições nas cidades, nos municípios brasileiros, né? O setor automotivo, ele é bastante importante, né, dado a empregabilidade que ele gera, tanto do ponto de vista direto quanto do ponto de vista indireto, né? Então, você tem empregos diretos que são gerados pela indústria automotiva, mas você tem, por exemplo, vamos pensar numa categoria, os aplicativos, né, de mobilidade urbana, enfim, e que muitos deles dependem de automóvel. Então, você tem toda uma cadeia aí que acaba sendo prejudicada, né? Então você também tem a venda de automóveis, aluguéis de automóveis, a própria mobilidade de aplicativos e de táxi. Então isso é um sinal bastante ruim e eu acredito que os próximos índices aí vão mostrar essa piora na atividade econômica. 12:09, horário de Brasília. Estamos aqui falando sobre economia, sobre política, diante de tudo que tem acontecido nas últimas semanas, nos últimos dias no Brasil. É um cenário meio nebuloso, ninguém sabe para onde estamos indo, mas a gente tem certeza que esse ano alguma coisa boa vai acontecer. Dando uma olhadinha aqui nas perguntas dos espectadores do Opinião no Ar, tem uma pergunta do Dudu Santana. Quantas trocas de ministérios houve nos governos anteriores? Dudu, olha, é um levantamento rápido aqui que eu fiz. Fernando Henrique Cardoso, claro, 2 mandatos, 70 trocas. Lula, 2 mandatos, 76. Dilma, 1 mandato e meio, 86. E o Bolsonaro até agora, 18. Então ele está mais ou menos na média dos outros, não está muito diferente. E a gente está conversando com o economista Alan Gani. Falávamos agora há pouco aí uma questão trazida pelo Silvio sobre a queda da produção industrial, e você frisou bem, obviamente, o comércio fechado, ele influencia, né, tem influência nessa queda, né? Quem é que vende quase todos os produtos da indústria, se não o comércio? É uma situação muito, muito delicada. E a gente tem uma outra questão também, Alan, essa insegurança jurídica, a que a gente foi atirado, né, com o STF desrespeitando tanto a Constituição, anulando o processo, Carmen Lúcia mudando o voto sem nada novo, suspeição do Moro, prisões, censura. A gente está diante de algo bem, bem estranho, né? E como é que isso afeta a economia? Por exemplo, a gente sabe que esse clima de impunidade que a gente tem de volta, né, com essa pancada que deram na Lava Jato, isso afasta o investidor estrangeiro, principalmente. Ele não quer investir num país com insegurança jurídica e num país em que ele enxerga um ambiente propício à corrupção, né? Qual é a escapatória, então? Perfeito, Lacombe, né? Esse risco que você bem colocou é chamado, né, na economia de risco institucional. O investidor, ele topa risco, né? O que ele não topa é uma mudança da regra no meio do jogo. Então, instituições em economia, a gente fala que instituições são as regras do jogo, sejam elas formais ou informais. Então, o investidor, ele topa entrar diante de uma regra que foi determinada. Mas, de repente, no meio desse jogo, vai lá o Supremo Tribunal Federal numa canetada e muda essa regra do jogo. Então, outra coisa que o investidor não gosta, ele não gosta de um ambiente de corrupção, de fraude, de transparência. Ele fala, bom, mas peraí, eu estou fazendo uma avaliação para investir numa determinada empresa, uma avaliação técnica, mas não está no meu radar aqui avaliá-la pela relação que ela vai ter
com governo, enfim, né, com contratos escusos, enfim. Então, o investidor não gosta deste ambiente. O Silvio tem um ótimo artigo, né, sobre isso daí, e o Supremo Tribunal Federal, ele vem causando um ambiente de instabilidade jurídica, porque um ministro, de maneira monocrática, na canetada, ele simplesmente muda a regra do jogo. Então, peraí, mas que garantia eu vou ter, né, de investir nesse país? Por exemplo, eu estou colocando dinheiro nesse país porque eu estou apostando em uma série de privatizações. Mas, de repente, pode vir lá um juiz do Supremo Tribunal Federal na canetada e falar, não, mas não vamos privatizar tal empresa, sei lá, o Banco do Brasil, por exemplo, porque é um patrimônio nacional, uma empresa estratégica, etc. e tal. E freou o processo de privatização, diga-se de passagem, que o Supremo Tribunal, já na canetada, ele já interferiu em processo de privatização. Então, é uma situação muito complicada e que afasta. Como remediar isso? O Supremo Tribunal Federal sendo o Supremo Tribunal Federal, como deveria ser. Ou seja, não gerar mais notícia, passar invisível pela sociedade. Alan, será que os investidores também se assustam com o risco ideológico ou o risco Bolsonaro? Porque hoje a gente tem a pandemia que mata quase 4 mil pessoas por dia. O Brasil virou o epicentro da pandemia, com mais novas mortes do que todos os outros países, do que os 10 seguintes que vem na fila atrás de nós. O Centrão teve que pedir a cabeça e quem pediu, na verdade, foram os empresários, o setor do agronegócio teve que pedir a cabeça, teve que pedir a saída do Ernesto Araújo. Então, eu fico imaginando como os investidores reagem em frente a isso, né? A toda essa instabilidade criada por uma ideologia exacerbada no governo e também pelo risco fiscal. Eu acho que o investidor, a questão não é aí a questão ideológica. O que o investidor quer, ele quer um ambiente de estabilidade, de cumprimento, né, dos contratos, das normas jurídicas, da regra do jogo, e um ambiente, principalmente, aonde as reformas liberais elas possam avançar. Vamos falar assim que o mercado financeiro ele tem uma grande simpatia pelo liberalismo econômico. Tá? Agora, eu acho complicado também atribuir toda essa situação, né, a uma pessoa só, que seria o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que isso você tem, não estou aqui tirando a culpa dele, não, eu acho que tem críticas a serem feitas, mas também você tem outros atores que têm prejudicado muito, né, esse ambiente para passar reformas, por exemplo. Então, próprio Supremo Tribunal Federal, como o Lacombe acabou de colocar, né, acaba gerando essa instabilidade jurídica. O Centrão agindo muitas vezes de maneira fisiológica e pedindo preço numa situação como essa. Há setores da imprensa criando narrativas que simplesmente deixam o debate muito mais complicado. Enfim, então, governadores e prefeitos, né, baseados aí numa decisão do Supremo Tribunal Federal, fazendo um fechamento completo, prejudicando a atividade econômica, enfim. Então, eu vejo aí que tem muitos responsáveis aí pela situação que a gente vive, e é claro que isso acaba afastando aí os investidores, o mercado financeiro, mas o mercado financeiro não tem, apesar disso tudo, o mercado financeiro não tem reagido tão mal, a Bolsa está aí no patamar de 115 mil pontos. E parece narrativa também essa conversa de que o Ernesto Araújo saiu do governo por conta de problemas de compra de vacina ou de relacionamento com alguém ou coisa desse tipo. E eu também olho para São Paulo e fico pensando o que o presidente Jair Bolsonaro tem de influência nos resultados no combate à Covid aqui em São Paulo. O quê? Nada. Nada do que ele gostaria de ter implementado foi implementado aqui. Então, que culpa ele tem nesse estado aqui que tem resultados péssimos no combate à Covid? Antes de fazer a pergunta para o Alan, só um detalhe, Lacombe, sobre o nosso espectador, o Dudu Santana, que fez aquela pergunta sobre a quantidade de ministros que trocaram. Não, eu só quero dar um dado, para uma lembrança, porque isso muita gente não mostra. O presidente Jair Bolsonaro trocou 6 ministros agora e foi um grande escândalo. A ex-presidente Dilma Rousseff, quando assumiu o seu segundo mandato, teve de trocar 7 ministros de cara, por um único motivo que ninguém fala: corrupção.
Mas olha só, o Alan, voltando aqui na agenda das reformas, queríamos só dividir contigo uma avaliação sobre o atual cenário. Nós estamos iniciando o mês de abril. Lá na CCJ, por exemplo, a PEC que trata da reforma administrativa, ela teve de ser paralisada porque assuntos relacionados à Covid devem ter prioridade na pauta da comissão. Porém, não tem nenhum assunto relacionado à Covid na pauta, ela fica adormecida de certa forma. A reforma tributária, cujos líderes disseram que teria de passar até outubro, também anda a passos muito lentos e ela precisa do apoio de governadores que hoje estão muito mais preocupados com questões eleitorais do que com o Brasil, especialmente se for uma agenda que favoreça o Palácio do Planalto. Eu queria a sua avaliação. Você de fato acredita que essas reformas passam até o final do ano? Porque 2022, esquece. A eleição já começou, imagina o tamanho da fervura a partir de janeiro do ano que vem. Pois é, Silvio, tudo vai depender muito aí da evolução, né, da pandemia e as discussões sobre o auxílio emergencial, mas eu acredito que a reforma tributária, essa não deve passar, eu acho que dificilmente passará, né, envolve aí uma série de interesses e divergências, e eu acredito que se eu fosse apostar numa reforma, seria na reforma administrativa, ou pelo menos numa mini-reforma administrativa. Mas eu concordo contigo, para 2022 não tem muito o que fazer e a gente está com o tempo contado. Então, cada vez mais que essa discussão do orçamento, ela se alonga, a discussão sobre o auxílio emergencial, ela se alonga, menos essas reformas estruturais importantíssimas, não para o governo Jair Bolsonaro, mas para o Brasil, por uma questão de Estado, elas vão ficando para depois. Alan, para a gente encerrar rapidamente, taxa de juros, taxa de inflação, o que você prevê? Então, a inflação passou a incomodar, né? Ela começou a vir mais forte e aí deterioração das expectativas inflacionárias. O Banco Central corretamente subiu os juros, a gente estava com uma taxa de juros, Lacombe, muito, muito baixinha, né? 2% continua ainda muito baixa, né? 2,75%, mas o mercado aí já precifica altas de taxas de juros. A gente deve finalizar ali, final de 2021, com uma Selic próxima de 5,75%, talvez 6%, né? E aí uma inflação acima da meta, né? Mas dentro aí dos limites, enfim, a gente está falando de uma meta 3,75%, a inflação deve girar próximo de 5%. É claro que é uma inflação que incomoda, mas também nada fora do controle. Alan Gani, economista, mais uma vez aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde, Alan. Eu que agradeço, uma boa tarde, audiência, boa tarde aí, Amanda, Silvia e você, Lacombe, um grande abraço. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas. A gente vai conversar com o empresário Carlos Wizard. Já está com a gente aí na tela. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Lacombe. Daqui a pouquinho, então, essa conversa com o empresário Carlos Wizard para saber como é que as empresas particulares, né, principalmente as grandes, as médias e grandes, podem contribuir na imunização dos brasileiros. A gente vai falar sobre os empresários que estão querendo comprar vacinas contra a Covid-19. A gente vai conversar com o empresário Carlos Wizard, que está à frente desse movimento, Luciano Hang também. Senhor Carlos, muitíssimo obrigado aí pela participação. 12h27, horário de Brasília. A gente começa a nossa conversa tentando entender qual pode ser o papel das empresas, principalmente, eu acho, as grandes empresas, na imunização dos brasileiros. O que diz a lei? O que poderia ser mudado para que esse papel fosse determinante? Agradeço mais uma vez pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você e todos os telespectadores para falar de um assunto tão relevante que entendemos hoje ser prioritário na agenda nacional. Lacombe, o que nós temos proposto, Luciano Hang e eu, Carlos Wizard, é um apoio com diversos atores da sociedade civil organizada, na sua grande maioria empresários, que estão solidários a esse momento difícil que o Brasil atravessa. E nós entendemos que a solução para essa crise sanitária
que o país e o mundo, por assim dizer, está enfrentando, de fato, é a vacina. No entanto, nós temos que ter aqui um aspecto racional, porque a vacina, ela existe, está sendo difundida, e no Brasil existe o Programa Nacional de Imunização. E, naturalmente, que existe um cronograma, um calendário, e de acordo com a previsão do próprio Ministério da Saúde, as pessoas que têm prioridade são aqueles que compõem o grupo de risco. Ou seja, estamos falando dos idosos, os profissionais de saúde e todos que têm algum tipo de comorbidade, independentemente da sua faixa etária. Agora, por que nós, como empresários, nós, como sociedade civil organizada, não podemos colaborar doando as vacinas para o país, para a população em geral? Devido a uma lei. A lei é número 14.125, que foi aprovada no Senado, aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, e lamento informá-la, essa lei é inócua. Ela não serve para nada, não tem utilidade nenhuma. Pelo contrário, é uma lei inconstitucional. E eu vou explicar por quê. Primeiro, a lei prevê que a sociedade civil organizada só pode fazer aquisição das vacinas depois que o grupo de risco de 78 milhões de brasileiros forem imunizados. Recentemente, eu e Luciano Hang estivemos em Brasília e perguntamos, então, ao Ministério da Saúde qual é o tamanho dessa população. E a resposta foi de 78 milhões. E a próxima pergunta é: quanto tempo, de acordo com o cronograma, com a logística, com o planejamento do SUS, vai levar para imunizar 78 milhões de brasileiros? E a resposta é: os próximos 5 meses. Acontece, gente, que nós estamos no estado de guerra. Estamos perdendo 2.000, 3.000, próximo a 4.000 brasileiros por dia. Se continuar nessa base, nós estamos falando de 100 mil brasileiros no mês. Nem em guerra perde-se tantas pessoas num conflito armado. Agora, nós estamos perdendo essa guerra dentro do país. Então, a pergunta que nós fazemos, e estou falando aqui empresários, sociedade civil, setor privado, por que não nós trabalharmos simultaneamente, concomitantemente, trabalharmos em harmonia? Ou seja, o SUS vai priorizar o grupo de risco e os empresários, as farmácias, o setor privado vai oferecer e disponibilizar essa vacina para o restante da população. Resumindo, o que nós defendemos é a vida dos brasileiros. Queremos poupar vidas. Não temos interesse comercial, financeiro, econômico. Todo o nosso cunho é de cunho humanitário. Dr. Carlos e Amanda, seja muito bem-vindo. Obrigada pela entrevista ao Opinião no Ar. Carlos, eu estou lendo aqui várias mensagens no Twitter de médicos e sanitaristas e as críticas estão pululando a essa iniciativa das empresas do setor privado em adquirir as vacinas. O que eles argumentam, e eu gostaria que o senhor respondesse a essas críticas, é que basicamente isso significaria furar a fila e privilegiaria um grupo que tem carteira assinada, que trabalha em grandes empresas, né, que seriam os primeiros aí afetados, beneficiados pela compra das vacinas, em detrimento justamente desse grupo de risco que o senhor mencionou, que até por uma questão de saúde, são os mais vulneráveis, os mais frágeis diante da pandemia, têm que receber a vacina primeiro. Isso acabaria gerando uma concorrência também com os governos, a iniciativa privada, que tem até talvez mais recursos, mais dinheiro, comprando a fila e concorrendo, competindo com os governos. E também que o Brasil seria o único país do mundo em que haveria essa iniciativa do setor privado. Todos os outros estão respeitando as compras, as aquisições governamentais para vacinarem por ordem, né, de prioridade pelos grupos de risco a sua população. Então, gostaria que o senhor respondesse a todas essas críticas. Por que não comprar essas vacinas, doar antes para o SUS, para que o grupo prioritário possa ser imunizado? Estimada Amanda, estimados amigos que estão sintonizados conosco, eu tenho que ser bastante claro, transparente e falar expressamente a situação que nós brasileiros enfrentamos. Historicamente,
tradicionalmente, a máquina pública brasileira é muito lenta. Independentemente de quem esteja à frente do governo, a máquina pública, nós sabemos da sua lentidão. Bom, se o próprio Ministério da Saúde estima que vai levar 5 meses para fazer a totalidade de imunização desse grupo de 78 milhões de brasileiros, eu e você podemos já entender que vai levar muito mais do que 5 meses. Tanto é que a cada mês é noticiado, a mídia divulga essa informação, de acordo com o Ministério da Saúde, está tendo um atraso na entrega das vacinas, de acordo com o informativo que recebemos, está sendo adiado o programa, o calendário, a entrega. Ou seja, se nós formos analisarmos racionalmente, Amanda, nós estamos falando que talvez vai levar até o final do ano para imunizar essa população. Bom, e o que quer dizer o restante dos brasileiros? O que significa? Significa que nós vamos ficar inertes, visualizando diariamente 2.000, 3.000, 4.000 pessoas falecendo, morrendo, indo a óbito, e nós de braços cruzados, de mãos atadas, sem poder fazer nada. Negativo. Conforme você mesmo citou, a iniciativa privada tem agilidade no processo. E aqui não se trata de furar fila, nem de concorrência. É fazer um trabalho solidário, em harmonia, em consonância com o próprio Ministério da Saúde. Ou seja, deixa o SUS imunizar aqueles que ele já têm previsão de imunizar e deixa a sociedade civil organizada fazer a imunização, seja dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores, e, por que não, oferecer abertamente para a população. Ou seja, quem desejar pode, no conforto da sua casa, contratar o seu plano médico vai até a casa, aplica a vacina e pronto, a pessoa está imunizada. Ou então, se ele desejar, ele vai até o SUS e recebe gratuitamente aquela dose da vacina. Então, é tão somente um trabalho solidário, de apoio, e em nenhum momento tem qualquer objetivo a não ser de poupar vidas. Não são ações excludentes, né, Silvio? Exatamente. Dr. Carlos, boa tarde. A despeito da burocracia, da lentidão da máquina pública, e eu concordo absolutamente com o senhor, e isso não vale só para vacina, isso vale para qualquer coisa. Fica também no ar a ideia de que, uma vez que a iniciativa privada pudesse tomar a dianteira dessa compra de vacinas, alguns políticos que tentam passar a ideia de pais, de terem a paternidade das vacinas, de serem os vacinadores, também perderiam certo protagonismo. Talvez seja uma questão a se pensar. A minha pergunta para o senhor é: até que ponto estava avançada ou há conversas avançadas com os laboratórios por parte do senhor, do Luciano Hang, para que, uma vez destravada e se destravada essa possibilidade de vacinação, isso possa de fato acontecer? Já existem essas conversas com os fornecedores? Então, vamos lá, em duas partes, sua observação. Em primeiro lugar, lamentavelmente, você tem toda a razão quando você cita que existem muitos protagonistas ou pessoas querendo ser protagonistas nessa batalha. E, infelizmente para nós brasileiros, essa situação ela acabou se tornando uma questão com viés ideológico, político, de forma tal que nós temos uma situação de bastante confronto. Ainda semana passada estive em Brasília juntamente com o Luciano Hang e nos encontramos com as principais autoridades. Falamos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, falamos com o Rodrigo Pacheco, do Senado, estivemos com no Ministério da Economia, Paulo Guedes, o ministro Queiroga, ou seja, os principais atores, e todos eles, indistintamente, eles apoiam essa iniciativa do setor público participar no programa de aquisição, distribuição e aplicação da vacina. No entanto, todos eles disseram: Carlos, Luciano, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos aqui um Congresso e nós somos um país com 33 partidos políticos. E, às vezes, dentro do próprio partido, não existe acordo, não existe unanimidade. Então, imagina um cenário quando você apresenta um projeto de lei
com tantas opiniões e interesses diversos para chegar a um consenso. Mas eles se comprometeram, de fato, a apoiar, a defender, a se empenhar nesse sentido. E hoje eu tenho a satisfação de ter recebido, há 30 minutos, uma ligação da deputada Celina Leão. Ela foi nomeada, indicada como a relatora do projeto que prevê, de fato, que a sociedade civil, através dos empresários do setor privado, vai ter acesso às vacinas para os seus trabalhadores. Ou seja, ela está chamando esse projeto de vacina para os trabalhadores brasileiros. Porque, de fato, gente, o trabalhador, ele está exposto o dia todo. Imagine só aquele que trabalha no supermercado, manhã, tarde e de noite, ele está exposto. Aquele que trabalha nas redes de farmácia, aquele que trabalha no transporte público. Gente, trabalhadores de diversos setores estão expostos. E por que não proteger? Nós estamos querendo livrá-los da morte, porque ele está sujeito a ser contaminado, o hospital da sua cidade ter fila de espera numa UTI, ele não poder ser atendido e, lamentavelmente, vai acabar ele evoluindo para óbito. Então, o resultado dessa nossa, digamos assim, peregrinação, dessa maratona que fizemos em Brasília, acredito eu e espero eu já começar a ter um sinal verde de apoio por parte dos parlamentares. A gente continua a conversa daqui a pouquinho, agora eu tenho um recado para você. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 100 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h40, horário de Brasília. O Opinião no Ar está conversando com o empresário Carlos Wizard, que está à frente de um movimento com o empresário Luciano Hang, para que empresas privadas possam comprar vacinas contra a Covid-19. Senhor Carlos, eu queria entender, então, qual é o tamanho, se existe esse cálculo, da mobilização dos empresários, né? O senhor tem como dizer uma ordem de grandeza? Quantas empresas demonstraram interesse, quantos empresários demonstraram interesse em fazer esse tipo de compra para imunizar trabalhadores aqui no país? Então, desde janeiro, Luciano Hang e eu estamos unidos com milhares de outros empresários da região sul, da região sudeste e centro-oeste do país, unidos nesse empenho, nesse esforço, nesse movimento nacional para a liberação das vacinas. Hoje, esse grupo de empresários estão dispostos a fazer a doação de 10 milhões de doses da vacina para a população. E quando eu falo fazer a doação, é de fato entregar gratuitamente. Conforme eu citei, não temos nenhum interesse na venda, ou seja, nosso interesse não é econômico-financeiro. Nosso interesse tão somente é de fazer a imunização da população e fazer isso no prazo mais breve possível. No entanto, a legislação vigente, que é a Lei 14.125, me impede de fazer isso. Então, é por isso que nós temos feito todo esse trabalho institucional no sentido de haver um ajuste, uma flexibilização nessa legislação. Porém, a legislação atual ela prevê o seguinte: se eu for fazer a doação, no meu caso, eu e minhas empresas temos 50 mil colaboradores, Luciano Hang tem mais 20 mil colaboradores. Então, eu preciso adquirir, ou seja, eu vou comprar e doar as 50 mil doses, e eu dou mais 50 mil doses para o SUS. Luciano compra 20 mil para os seus colaboradores e doa mais 20 para o SUS. E assim sucessivamente. Então, nosso projeto prevê assimilarmos e doarmos 5 milhões de doses para os nossos próprios colaboradores e fazer essa doação complementar de mais 5 milhões de doses para o SUS dar o destino que desejar.
Então, seria mais ou menos equivalente, pelo que eu estou entendendo, Carlos. Quer dizer, metade das doses vocês continuariam doando para o SUS, é isso? Então, esse é o projeto original e essa é a lei vigente posterior à imunização dos grupos de risco. No entanto, de acordo com a deputada Celina Leão, está sendo feito um ajuste de forma tal que eu, empresário, vou adquirir essas 50 mil doses para os meus colaboradores e eu posso usar aquela segunda doação para os familiares desses colaboradores. Então, é um trabalho que está sendo feito agora mesmo no Congresso, no sentido de ser aprovada, de ser sancionada. Então, esperamos que na próxima semana nós tenhamos uma definição. Mas, independentemente, se for para o familiar ou se for para o SUS, para nós é independente. O que nós queremos, de fato, é doar as vacinas. O que nós não queremos é estar sujeitos e reféns de uma lei inconstitucional. E sabe por que ela é inconstitucional, gente? Eu explico aqui. O Estado brasileiro, de acordo com a sua Constituição, prevê que o Estado tem que fornecer saúde para todo cidadão do país. Agora, se nós estamos num clima de guerra, num estado de guerra, numa pandemia que é global, e eu estou impossibilitado de dar saúde para um cidadão brasileiro, ou seja, que lei é essa? Ela já é inconstitucional na sua origem. Carlos, deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Quais são os laboratórios que vocês estão em contato, esse grupo de empresários? Algum deles já sinalizou a intenção de vender essas vacinas? Porque pelas notícias que correm aqui, é que normalmente esses laboratórios dizem que só estão negociando por enquanto com governos, dada, obviamente, a escassez de vacinas mundialmente. Já tem algum laboratório que sinalizou positivamente para vocês? E se sim, quando é previsto esse cronograma? Excelente pergunta e você está certíssima na sua afirmação. Atualmente existe um acordo internacional que os fabricantes, os distribuidores, eles vão fornecer para os governos e não para a iniciativa privada. É por isso que nós trabalhamos estritamente e completamente em consonância, em harmonia com o governo federal. Ou seja, nós só podemos tomar essa iniciativa tendo ok do Senado, do Congresso, do Ministério da Saúde. Do contrário, nós estamos fazendo um ato ilícito e jamais passou pela nossa cabeça, pela nossa mentalidade, qualquer iniciativa nesse sentido. Então, tendo ok, tendo sinal verde e tendo, digamos assim, o selo de aprovação do próprio Ministério da Saúde e dando ok, daí sim nós temos esse aval de negociação. Mas especificamente respondendo suas perguntas, hoje nós temos fornecedores tanto da Ásia, como da América do Norte, como da Europa. O que nós precisamos, de fato, é ter o sinal verde para avançar na negociação. Porque nada adianta hoje eu firmar um contrato, se chega a carga aqui em São Paulo, e eu não posso fazer nada com essa carga. Silvio. Pois é, Carlos, eu queria dar uma escapadinha só aqui no tema da vacina e aproveitar o fato de o senhor ser um grande empresário do país para responder muito diretamente. Qual é a sua avaliação sobre essa sucessão de medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos? Eles não gostam do lockdown, arrumaram outros apelidos, cada lugar tem um apelido, cada lugar tem uma faixinha colorida diferente, mas fato é que essas medidas estão estrangulando a economia brasileira. Os próprios números começaram a demonstrar. Hoje a gente tem dados de que a atividade industrial teve retração depois de 9 meses. O setor automotivo, que a gente citou aqui agora há pouco na conversa com um economista, registrou uma queda por falta de insumo, por falta de matéria-prima e aparentemente não há indício de que eles vão parar com essas medidas, com essas brincadeiras. Eles tomaram gosto por isso, porque, como eu disse, 2022 já começou. Muito bem. Antes de responder a sua pergunta, que de fato é uma provocação, e eu dou as boas-vindas à provocação, eu gostaria de fazer um apelo a você que está sintonizado conosco aqui na Rede TV. Sabe por quê? Todos os parlamentares com quem nós falamos em Brasília, eles sempre disseram o seguinte: nós precisamos do apoio da população, da opinião pública, para que nós possamos sensibilizar as autoridades no sentido de aprovar essa lei.
Então, você que é solidário, você que está em busca dessa vacina, você que quer receber a doação que nós queremos fazer, eu faço um apelo. Entre nas redes sociais de Luciano Hang, Carlos Wizard, e lá tem um abaixo-assinado. Nós já estamos próximos a 300 mil assinaturas. Nós queremos chegar nesse final de semana a 1 milhão de assinaturas. Tudo que você precisa fazer é deixar lá. Sou favorável à doação de vacinas. Quero vacina gratuita. Apoio a iniciativa privada distribuir as vacinas. Nós estaremos colecionando essas assinaturas, estaremos entregando às autoridades na expectativa de que possamos, de fato, antecipar, agilizar essa vacinação para trazer a normalidade à nossa vida. Porque, lamentavelmente, gente, a educação está parada, a economia está parada, os eventos esportivos estão parados, o entretenimento, até as igrejas estão com as portas fechadas. E nós queremos, então, voltar à normalidade. Mas, para isso, contamos com o seu apoio e contamos com esse momento que nós estamos passando de união e não de dissensão. Bom, vamos lá, a pergunta que o estimado Marcos fez, que diz respeito a municípios, a governos, a estados e medidas de restrições, medidas de distanciamento e tudo mais. O que nós temos que fazer, gente, é agora a olhar a floresta como um todo. Nós aprendemos muito desde março do ano passado, quando tivemos o primeiro caso de Covid-19 no país. E nós aprendemos não somente com as iniciativas dentro do próprio país, mas mundialmente falando. E agora, por incrível que pareça, quando você analisa os países em que foram mais rígidos e mais restritivos, impuseram esses lockdowns, ou seja o nome que desejar, nós não observamos uma diminuição significativa no número de óbitos daquele país. O que nos leva a crer que não é o fato de a pessoa estar presa dentro de casa, a indústria fechada, o comércio fechado, o shopping center fechado, que nós vamos ter mais ou menos fatalidades. Ou seja, são outros os meios, outros caminhos que não necessariamente precisem paralisar o país. Opinião no Ar de volta para concluir a conversa com o empresário Carlos Wizard, que junto com o empresário Luciano Hang lidera um movimento para que grandes empresas, principalmente grandes empresas, possam importar vacinas contra a Covid. Eu gostaria de saber do senhor, então, se clínicas particulares, laboratórios particulares e farmácias também podem ser beneficiados por esse movimento do senhor e do Luciano Hang, se estão incluídos nesse movimento. Senhor Carlos Wizard, por favor, a sua resposta em 50 segundos. De fato, nós defendemos essa liberação geral, ou seja, essa autonomia da iniciativa privada, seja os laboratórios, as farmácias, os planos médicos, as empresas terem acesso à aquisição, à distribuição e aplicação do imunizante, porque somente assim teremos a normalidade da vida do brasileiro no período mais breve possível e salvaremos vidas. Senhor Carlos Wizard, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Opinião no Ar, né? Que esse projeto avance, que a gente tenha mais vacinas aqui no Brasil. Muito obrigado, até uma próxima. Boa tarde ao senhor. Obrigado. É isso, pessoal. Amanhã o Opinião no Ar está de volta. Silvio, valeu. Amanda, valeu. Amanhã, 11h47, horário de Brasília, Opinião no Ar. No ar. Até lá.